Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para me redimir com vocês e finalmente, devidamente, apresentar 5 motivos pelos quais vocês deveriam ler o livro do Juízo Final. Mas por que então devidamente apresentar 5 motivos pelos quais vocês deveriam ler o livro do Juízo Final? Porque, queridos leitores, pessoas que assistem os vídeos desse canal, eu percebi que por algum lapso nunca comentei sobre esse livro. Então, estou aí me redimindo com vocês neste momento e também já vale avisar que se você quer saber um pouquinho mais sobre esse livro, quer entender um pouquinho melhor da história, vale passar lá no estante diagonal, eu vou colocar o link certinho na descrição para vocês, para entender, para se situar, para ir conhecer um pouquinho mais do livro, caso você ainda não conheça. E aqui eu vou focar então somente aí nos motivos específicos pelos quais eu acho que vocês deveriam realizar essa leitura. O primeiro motivo pelo qual você deveria ir conhecer o livro do Juízo Final é pelo fato de que estamos falando de um livro, rufem os tambores, se preparem para a surpresa, de ficção científica. Isso mesmo, queridos leitores, queridas pessoas, estamos falando de um livro de ficção científica, coisa que gosto muito, coisa que defendo muito aqui neste canal e que tento trazer em formato de dica, em formato de resenha para vocês sempre que possível. No caso de O Livro do Juízo Final, a gente está falando então sobre uma ficção científica que tem aí alguns detalhes bem específicos, dentre eles viagens no tempo, uma certa epidemia ali, pandemia talvez, acontecendo e uma viagem à Idade Média. E já que a gente falou então sobre a Idade Média, vale dizer também que o segundo motivo pelo qual você deveria conhecer o livro do Juízo Final é pelo fato de que esse livro é uma ficção científica, sim, a gente tem viagem no tempo, a gente tem ali uma dinâmica, uma física, explicações bem interessantes sobre como funciona a viagem no tempo, o que é possível fazer por meio dela, o que não é possível fazer por meio dela, mas também a gente tem uma espécie ali de romance histórico, porque a gente tem pesquisa sobre como era o contexto ali da Idade Média, principalmente o contexto onde ocorre ali a peste negra, se não me falha a memória, que foi um dos períodos mais dramáticos, mais difíceis, que tirou a vida de uma porção considerável da população ali da Europa, porque justamente não se sabia como evitar, como a doença se propagava, não se tinham condições de higiene, não se sabia realmente o que fazer ali naquele momento, naquele período histórico específico. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali todos os detalhes de ficção científica, a gente também tem uma contextualização histórica rica e muito forte ao longo de todo o livro, que vale então a pena ser conhecida. O terceiro motivo então pelo qual eu penso aí, eu defendo que você deveria conhecer esse livro é pelo fato de que ele foi escrito por uma escritora, por uma autora que foi lá, pesquisou, pensou, matutou, organizou todas as ideias e nos trouxe então o livro do Juízo Final. E essa escritora é justamente a Connie Williams, que é uma escritora ali conhecida do gênero, que é uma escritora importante do gênero e que é uma escritora que, já abro aqui o meu adendo, gostaria de ver sendo mais publicada, sendo publicada de novo e sendo aí difundida no mercado editorial brasileiro, porque acredito sim que ela tem histórias bacanas para contar e que a gente não pode aí se basear na qualidade ou na popularidade dela com somente 2 livros publicados, porque até onde eu tenho conhecimento só tivemos 2 livros publicados dela, que é justamente esse aqui e um outro que não convém abordar porque eu tenho ali alguns problemas com ele. Então aí vamos destacar, vamos defender
as coisas que são bacanas, as coisas que realmente a gente curtiu e que a gente quer ver outros leitores conhecendo. O quarto motivo pelo qual aí você deveria dar uma chance para esse livro, talvez faça e não faça sentido dependendo do leitor, dependendo de quem você é aí, do que você valoriza enquanto pessoa. Mas acho bacana comentar mesmo assim, porque vai que você é como eu e gosta de se ater a esses aspectos. É pelo fato de que aparentemente ele faz parte de uma série de livros que vai então falando sobre viagens no tempo, que vai interligando ali os personagens de alguma forma, que eu confesso não sei muito como, porque eu só li esse primeiro livro. Porém, e aqui é que tá o pulo do gato, você não precisa necessariamente realizar a leitura da série inteira para conseguir fechar essa primeira história ou essa história específica de boa, tranquilamente, ali de forma redondinha, digamos. Ainda que o final de O Livro do Juízo Final seja aberto, cria ele de certa forma um gatilho para outras histórias, a forma como ele fecha é bacana, ele poderia muito bem ser um livro único, então aí não vai ser um problema caso você não goste de séries, ou então caso você goste da história, mas aí fique meio indignado como eu fico de que nunca mais tivemos livros publicados dessa história aqui no Brasil. E o quinto e último motivo pelo qual aí eu penso que seria bacana conhecer esse livro, principalmente no momento aí em que a gente está vivendo, na situação, no contexto em que estamos vivendo, é pelo fato de que aqui a gente tem sim uma história que pouco a pouco vai construindo, vai ali mostrando duas epidemias. No caso ali do presente barra futuro, a gente tem uma espécie de pandemia que vai se estendendo de forma muito rápida e que então é bacana, é interessante realmente acompanhar como a autora apresentou tudo isso, como ela pensou, como seria, como as pessoas reagiriam. E ao mesmo tempo a gente tem ali o passado barra presente com a epidemia ali, a crise da peste negra, que assolou a Europa e que nem não sei muito bem se a gente poderia considerar o que? Uma epidemia também, talvez? Não tenho certeza, mas que então vai apresentar esse outro lado, que é justamente o lado de pessoas que não sabiam como lidar com aquilo, que não tinham condições, que não tinham conhecimento, que não tinham nem sequer um aspecto razoável de saneamento, de higiene, de cuidados. E então a gente vai conseguindo contrapor esses dois aspectos, como é ali no futuro, onde as pessoas sabem lidar com isso, onde as pessoas têm conhecimento, onde as pessoas têm tecnologia, e lá no passado, onde as pessoas não tinham conhecimento, não tinham tecnologia, não faziam a menor ideia do que estavam fazendo, e como, de certa forma, os dois momentos específicos são parecidos e como as pessoas reagem, como as pessoas lidam com isso. Para quem se sente corajoso, para quem está interessado em realizar esse tipo específico de leitura, considerando o período em que a gente está vivendo agora, é uma indicação bacana, é uma indicação realmente curiosa, interessante. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu o livro do Juízo Final, se você não leu o livro do Juízo Final, se você já tinha ouvido falar sobre eles. E aí vamos estender mais, vamos conversar um pouquinho mais, vamos debater um pouquinho mais sobre esse livro nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.